Mais ele do que qualquer coisa. Meu Deus, você não, só vai fazer ortognática no último caso, que só se nada der certo aqui. E não funciona assim, né? A gente, obviamente, é uma cirurgia de porte grande, né? Não tô desmerecendo o tamanho da cirurgia. Mas hoje em dia os nossos pacientes não ficam com a boca amarrada, não fica com a boca travada, ele sai. Eu quero que ele fale já na recuperação pós-anestésica, não é? A gente vai lá perguntar, tá tudo bem? Eu quero que ele fale comigo. Exa Não escreva, ele fale. ele se gesticular, Sim, ele falar, eu até brinco, entre aspas, que é a melhor fisioterapia, porque você perfeito. estimula a movimentação dos músculos, isso facilita a Sim. drenagem. Isso fala antigamente, eu acho que pela limitação até do planejamento, de ser só no gesso, buscava encaixar a mordida, né? Vou encaixar a mordida, tá tratado, deu É a certo. cirurgia ortognática funcional com Perfeito. algum resultado estético. Isso, e se E hoje o tivesse? que que é? Hoje é totalmente diferente. Tem muito paciente que procura, né, só por Só estética, estética. porque é ocluo em classe 1. Ou só estética ou a estética tá bem acima da função. Perfeito, então Mostrar assim, mais os dentes no sorriso. Só que se esses dentes não forem bonitos, eles não vão ser, o resultado não vai ser adequado, não vai ficar bonito o resultado global, por mais que a cirurgia tenha dado tudo certo. Então, entender que a cirurgia ortognática, na grande maioria das vezes, é um passo no tratamento global da face. graças a Deus, cada vez menos complicações, mas complicações existem como com qualquer profissional. Mas um grupo de pacientes que eu mesmo já tive complicações e observei de colegas próximos, são pacientes também com excesso de confiança. É aquele paciente que começa a faltar em consulta. Nossa, eu tô com pós muito bom. Não seguir as Não orientações. seguir. Exato. Então, por isso que eu falei, escute o cirurgião. Paciente que eu já até sei, né? A gente não gosta de ficar falando, mas começou a faltar em consulta no pós-operatório, principalmente no primeiro mês, eu ligo um alerta. Tá indo tudo bem, mas é o paciente que às vezes já tá apertando o dente e não tá percebendo, Não tá precisa, higienizando. não tá higienizando, precisa da orientação do profissional. Olá, pessoal. Meu nome é João Pedro Mazon, sou cirurgião bucomaxilofacial e estou realizando uma sessão de vídeos do tipo podcast com colegas da minha área e áreas que permeiam a minha especialidade, com o objetivo de trazer informações para os pacientes, principalmente, e também para alguns cirurgiões que tenham interesse em evoluir na nossa área de atuação, que é a cirurgia bucomaxilofacial, com ênfase ali em cirurgia ortognática, mentoplastia e cirurgia da ATM. Bom, hoje o convidado é o Dr. Luan Venturi. Dr. Luan é cirurgião bucomaxilofacial. Nós fomos contemporâneos durante o período de residência. Para quem não é da área da saúde, a residência é semelhante a uma especialização. Então, o graduando, no meu caso, em odontologia, após finalizar a graduação, realiza uma prova para um serviço de residência. E no caso da cirurgia bucomaxilofacial, são 3 anos de residência, de foco e dedicação exclusiva, para se especializar e virar um especialista em cirurgia bucomaxilofacial. E o Dr. Luan, durante o meu período de residência, foi o que nós chamamos de R-. Então, quando eu estava no primeiro ano e fui para o segundo ano, ele entrou na residência. Então, a gente tem um convívio bem próximo há alguns anos. E depois da minha residência, eu trabalhei na clínica de bioortognática, que é a clínica onde eu atuo até hoje. E o Dr. Luan também, após a residência, foi atuar nessa clínica. E então, nós temos um convívio bem próximo. Muito provavelmente, quase certeza, os meus pacientes que já operaram ou que vão operar comigo terão contato com o Luan, tanto no dia da cirurgia e em algumas vezes durante a visita hospitalar. Então, também os pacientes do Luan, muitos terão também um contato comigo durante esse processo cirúrgico. Bom, seja bem-vindo, Luan, um prazer te ter aqui. Muito obrigado. Bom, só agradecendo primeiramente, né? Uma grande honra trabalhar com o meu R+, né? Tem até aquela brincadeira, quem é da área entende, né? Trabalhar com R-, né? O cara mais novo que você, mas, enfim, nossos caminhos continuaram juntos aí, depois da residência, como você mesmo explanou. E principalmente porque eu sinto que a gente teve um crescimento muito grande ao longo dos últimos anos, né? Cirurgia ortognática, principalmente, que é o nosso foco, o foco da nossa atuação, enfim, até o tema do
podcast é uma coisa que muda muito, a gente tem sempre que estar se atualizando, e eu sinto junto com o Matheus, né, que você conversou também, nosso mestre aí, nosso preceptor, né, e hoje nosso colega de trabalho, fomos crescendo ao longo dos anos, né, então para mim é muito gratificante estar com profissionais que eu admiro. Então, muito obrigado pelo convite. É isso aí. E como o doutor Luan falou, durante esse período recente, os últimos 10, 15 anos, essa área aqui da cirurgia bucomaxilofacial, que é a cirurgia ortognática, ela evoluiu muito. Durante décadas, ela ficou com pequenas mudanças, mais estagnada, com pequenas alterações, tanto cirúrgicas quanto de planejamento. Porém, nos últimos 15 anos e foco nos últimos 10 anos, uma mudança brusca aí, tanto tecnicamente na cirurgia, quanto do planejamento e manejo do paciente. E o Luan sempre foi muito atento às tecnologias, às novidades. Eu realizo o planejamento virtual de todos os meus pacientes, mas o Dr. Luan realiza dos deles também, da clínica do Dr. Matheus, para cirurgiões externos, realiza outros tipos de planejamento também não convencionais, então foi sempre muito atento a essa área. E eu queria que você me explicasse um pouco como foi seu fluxo aprender, o que você vê de diferencial hoje, não no planejamento virtual, porque o planejamento virtual hoje é a regra, não é a exceção, mas naquilo que você faz, o que você vê de diferente, uma pessoa que vai fazer um planejamento virtual com você, teria de experiência diferente, um cirurgião que busca você para fazer um planejamento que você aplica aí na sua operação durante o planejamento virtual. Perfeito, João. Eu acho que antes de eu responder sua pergunta, acho que não tem uma resposta simples e rápida, né? Eu acho que antes eu tenho que pegar um gatilho falando um pouco da nossa formação, né? Para quem não sabe, antigamente as cirurgias ortognáticas eram planejadas com modelos de gesso, né? Era uma coisa bem arcaica, literalmente, para os pacientes, não sei se têm o conhecimento, né? Se fazia uma cirurgia de modelo, que é o que a gente falava, né? Literalmente se serrava gesso, a gente se usava, na verdade, planejamentos no papel, né? Se desenhava o traçado predictivo que se falava e sempre funcionou, né? Mas eu gosto de lembrar as pessoas, né? Que sempre funcionou e muito bem feito, né? Os pacientes sempre foram tratados dessa forma, mas era o que se tinha na época, né? E aí, muitas vezes, a gente se depara com cirurgiões mais novos, que somos eu e você, né? Somos de uma geração um pouco mais recente, né? Que veio aí no mercado. Tem cirurgiões que atuam há muitos anos, que sempre fizeram planejamento convencional, que às vezes meio que a gente sente que tem uma trava. Mas peraí, o que essa meninada nova tá falando desse planejamento virtual? É computador, mas computador pode errar também. E eu tô falando tudo isso porque eu acho que a gente foi muito privilegiado na nossa formação, né? Na nossa residência também nós temos, para quem não sabe, nós já aprendemos o fluxo virtual, que é um fluxo muito mais moderno, né? Que é Desde o início, né? Desde o início, perfeito. Só fazendo uma adenda, a gente, acho que você também, né? Não realizou cirurgia de modelo, né? Nem realizei. Foram, desde o início, foi O fluxo 100% contato direto Perfeito. com o fluxo virtual. Perfeito, exatamente, exatamente. E muita gente ainda tem esse preconceito, talvez cirurgiões mais antigos aí, o que essa meninada nova que acabou de formar, né? Enfim, não literalmente, mas que é muito mais novo do que eu, que sempre fiz um modelo de gesso, tá com esse negócio de tecnologia, de computador, é a nova moda. Mas eu gosto de lembrar que não é a nova moda. Na verdade, os tempos evoluem, né? Eu gosto de usar o exemplo, às vezes, até para explicar para paciente, né? Que questionam, né? Como é que é feito o planejamento. Antigamente, a comunicação era como? Né? Bem lá atrás, era ou por carta ou por telegrama, e sempre funcionou comigo, né? Às vezes a gente escuta de gente mais velha que, sempre mais antiga, né? Que sempre funcionou comigo. Mas sempre funcionou porque era a única coisa que existia, pô. Vai falar que se existisse o WhatsApp lá atrás, o cara ia ficar mandando telegrama, né? Mandar carta. E eu uso esse exemplo porque o planejamento virtual eu vejo dessa mesma forma, sabe? Então, respondendo agora a sua pergunta, eu acho que o diferencial, tanto meu como você que trabalha comigo, também fazemos consultoria, né? Planejamos os nossos casos, que nem todos os profissionais planejam os próprios casos, né? Isso é importante entender, mas fazemos os nossos casos e de colegas que confiam no nosso trabalho, na nossa experiência, nós vivemos essa evolução e estudamos todos os dias para nos atualizar, né? E eu acho que um diferencial da nossa, que é um privilégio, eu reconheço isso, né? Talvez quero saber sua opinião, se concorda ou não, é o volume de casos que nós tratamos nos últimos tempos, né?
Então, acho que na área da saúde talvez não tenha atalhos, não tenha receita de bolo, né? Não tem como você aprender um procedimento tão complexo como a cirurgia ortognática, ah, só lendo livros, só vendo os modelos disso como eram feitos antigamente, precisa estudar, aproveitar a tecnologia e fazer muito caso, né? Você tem noção de quantos casos nós operamos juntos nos últimos anos? Olha, eu não tenho dados assim, mas teve anos de operar mais de 100 pacientes por ano, Sim, às vezes um pouco menos, um pouco mais, mas eu acho que algo em torno de 350 pacientes, eu não tenho esse dado, nos sim, últimos 4, 5 anos ali que a gente, não são todos, mas quase todos os casos operamos juntos, né? sim, E isso que você falou do planejamento virtual, eu vejo como muito pertinente. É algo atual, mas é o que a gente tem de melhor. E dado o fato que praticamente, não são todos, mas praticamente todas as cirurgias ortognáticas hoje, elas são realizadas com planejamento virtual, exceto raras exceções, a gente tem um diferencial nesse meio, que no meu ponto de vista é, se o planejamento virtual é feito pelo próprio cirurgião ou por uma consultoria externa. E neste caso da consultoria externa tem outro ponto, porque a consultoria externa ela pode ser feita por um cirurgião ou por um técnico de outra formação que não a nossa. perfeito. E aí você começa a ter muitas variáveis, né? Do meu ponto de vista, você coloca pontos que talvez sejam difíceis você corrigir ou alinhar. Então, o meu grande diferencial, o grande diferencial que eu vejo na DIB ortognática, nos casos do Dr. Luan, nos meus casos, nos casos do Dr. Matheus, é que nós realizamos o planejamento virtual do paciente. Então, de forma individual, de forma sistemática, nós pegamos as objeções desses pacientes, então as queixas dele, e de forma objetiva e clara, tentamos traduzir isso no planejamento virtual. E sempre lembrando que esse paciente, ele atua de forma ativa nesse planejamento virtual. Eu, como profissional, vou ter o meu olhar cirúrgico, meu olhar artístico daquilo que eu acho bonito para o caso, vou sugerir, mas o paciente, ele vai sentar junto comigo e vai interferir ou aceitar ou mudar o planejamento virtual, seja para avançar menos, avançar mais, mudar menos, mudar mais, e sempre algo que eu respeito muito é a individualidade. Você pode pegar o paciente e colocar ele numa caixinha de normas, regras, ângulos, inclinações e planejar ele segundo algum autor, segundo alguma referência, e você atingir um resultado ok. Mas se você for atingir a excelência, principalmente num público igual o nosso aqui de São Paulo, que tem várias etnias, ele tem que ser individualizado. Você pode ter normas, angulações, referências, mas se você não individualizar, você não vai ter um resultado excelente e natural. E o que você aplica na sua prática, Lua, para tomar as decisões? Eu vou fazer isso no meu caso, eu vou avançar, eu vou recuar. Num mundo aqui, por exemplo, que o paciente é seu, é um seu paciente, não é de um cirurgião externo, e você vai realizar ali o planejamento. O que eu vou fazer? O que você leva em consideração do ponto de vista para ter um resultado estético, harmonioso e também natural, que hoje eu acho que a palavra que os pacientes buscam é naturalidade. Perfeito. Acho que esse é o grande objetivo, né? Bom, o primeiro passo é entender as queixas do paciente. Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? Muitos pacientes me procuram e isso eu aprendi com referências, né? O professor Marcos Pita fala isso, grande referência mundial, né? Que todo mundo conhece, muito respeitável, enfim. Se o paciente pergunta, doutor Luan, o que eu levo na primeira consulta com o senhor? Não deu tempo de pegar ali o exame. Eu falo, traz você, né? Eu quero ver você. Quero ver a face dele, eu quero estudar, entender o que ele se queixa para ver se a cirurgia ortognática é de fato, eu vou conseguir ajudá-lo, né, com a cirurgia ortognática, que é o tratamento que eu ofereço. E perfeito, dito isso, nós temos várias referências, né? Eu comentei que
Passamos por essa fase mais atual da tecnologia, mas obviamente tudo é baseado em livros antigos. A gente tem normas, né? Padrões de face, linhas de referência de vários autores. A gente tem Andrews, tem Arnett, quem é do meio vai entender. Mas a gente tem que lembrar também que nosso país tem muita miscigenação, né? Então a gente tem que fazer perfeitamente o que você falou, concordo plenamente, uma individualização do caso, né? Então temos referências que nós seguimos. Então, nos meus casos, eu vou bater essas referências, vi o meu paciente, fotografei, entendi qual que é a queixa dele, defini que a ortognática vai conseguir ajudá-lo, a gente transfere para o ambiente virtual. A gente vai ter uma visão melhor ainda, né? A gente consegue até prever possíveis intercorrências, né? Então eu uso as referências que os autores, né? Isso não vai mudar para ninguém. Já estabeleceram com muitos estudos de muitos anos, né? Tá muito bem documentado na literatura, mas individualizando para cada caso, né? A gente não pode, acho que na área da saúde, seja rinoplastia ou seja ortognática, por exemplo, lidar cegamente, né? Seguir números, né? Porque uma hora a gente vai errar. Pode funcionar para muitos pacientes, mas para outros não, né? As características da face são muito diferentes e eu acho que, só para finalizar minha resposta, o bom senso impera, né? Eu acho que se a gente tiver bom senso, a gente vai errar cada vez menos e buscando o que você falou exatamente, João, concordo muito. Resultados naturais, né? A gente não quer mais aquela coisa do passado de resultados. Paciente com cara de ortognática, né? Paciente estigmatizado, né? Você vê, ele operou ortognática, aquele bico forte, né? Enfim, eu acho que se a gente tem um resultado natural, que ninguém vai saber nunca na vida depois que ele fez ortognática, eu acho que a gente teve sucesso. E o paciente vai gostar muito mais também. Não, concordo plenamente, porque a gente não pode desprezar isso que você falou das normas, das referências, Sim. que já estão estabelecidas geralmente há muito tempo, que são validadas. Então, poxa, eu vou desprezar tudo isso e vou tirar tudo da minha cabeça. Olha, eu não tenho esse culhão para fazer isso. Mas, assim, eu também tomo como referência essas normas de vários autores, eh, tendo um filtro, porque às vezes aquele autor ele usou uma população no estudo dele que não é compatível com o meu paciente, mas eu tomo aquela referência. Sim. Para a partir dali ver se o meu paciente cabe ou não dentro daquele sistema de planejamento, daquela norma, e individualizar. E sobre o resultado natural, eu acho que é 99% das palavras, quando eu pergunto o que o paciente gostaria do resultado, eu quero um resultado natural, que ninguém perceba. E dentro desse resultado natural, como que você compartilha essa decisão do que vai ser feito com o paciente? Você já mostra para ele, pergunta o que ele achou, você dá 2 opiniões, olha, esse mento pode avançar 4 ou 6, o que que você acha? Ou você pergunta tudo antes, ou não pergunta, só mostra e pergunta se o paciente está de acordo. Como que você compartilha essa decisão com o paciente do que vai ser feito no planejamento? Perfeito. Olha, João, eu tento simplificar os meus processos. Eu acho que quanto mais simples a gente deixa, menos complicado, né? Parece que é óbvio, mas se torna tudo para o profissional e para o paciente. Eu vou ser sincero que eu tenho uma dificuldade com expectativas estéticas, às vezes irreais, com pacientes que a gente percebe que tem um grau de ansiedade muito grande, uma expectativa estética muito grande. Geralmente são pacientes que usam a internet do jeito ruim, né? Acaba se comparando com o vizinho, com o que viu no Google, com grupos de Facebook que existem, né? Os pacientes trocam informações, eu acho que isso é legal. Mas eu sinto que pacientes com uma ansiedade muito grande, eu tento simplificar. Eu entendo bem o que ele se queixa no pré-operatório, faço meu planejamento, estiver coerente, não estiver fora muito do padrão, enfim, não vou fazer nada muito do esperado, né? Vou entregar o que ele procura, resolver a mordida e melhorar o rosto, né? Melhorar a estética, ou a respiração, enfim. Expor mais o sorriso, né? Se o paciente opera, porque, doutor, eu exponho menos o dente. Eu vou ver, bom, no meu planejamento, ele vai expor melhor? Eu sigo com isso. Eu tento talvez não esconder o planejamento, lógico que não, mas simplificar as informações. Eu já tive casos que eu compartilhei demais e o paciente se confundiu, talvez entendeu errado por esse excesso de expectativa. Eu Excesso percebi de que informação de informação não é perfeita. esconder, mas também não é excesso. Isso, eu acho que o profissional, eu acho que a era da internet trouxe isso, né? Muita informação, e excesso também é ruim, né? O profissional tem que ser um filtro. Mas, exatamente, uma situação muito comum que você trouxe, né? Talvez seja a sua realidade também. A ortognática, ela, como a gente já comentou agora, né? Ela não é numérica, assim. Você pode, às vezes, avançar mais o mento, que é o queixo, né? Ou menos. Então, perfeitamente, a gente consegue fazer uma consulta e a gente se sente mais tranquilo, né?
eu mostro pro paciente: "Olha, seu planejamento é esse, a mordida fica muito próxima disso, né, a gente vai conseguir um resultado legal, mas o seu aumento eu posso avançar, por exemplo, 2 milímetros a mais ou 2 a menos". E a gente consegue mostrar virtualmente, isso que é legal do planejamento, no grande diferencial. E a gente compartilha, E né. você realizando o planejamento, você consegue fazer isso ao vivo, na consulta, né? Perfeito, João, Ali, se você perfeito. tem externo, você não consegue fazer essa mudança na hora. Olha, vai Exatamente. ficar assim se a gente avançar mais, né? Exatamente. E só para isso que você falou é legal, só para não sermos atacados depois, mas, quem não conhece, né, tem muitas empresas especializadas em planejamento virtual, e geralmente são engenheiros de software, mas não necessariamente médicos ou dentistas ou bucomaxilos que fazem. E essas empresas trabalham tem muitas no mercado, né, e elas sabem o que estão fazendo, elas dominam todos os Fazem há muito softwares, tempo. fazem para vários cirurgiões de forma muito competente. Mas eu acho que um grande diferencial da nossa equipe é que, além de operar os nossos casos, temos serviços de consultoria tanto cirúrgica para auxiliar o cirurgião no dia da cirurgia, se ele quiser contratar o nosso serviço, mas também isso que o Dr. João comentou, de nós somos cirurgiões e planejamos. Então a gente entende as dificuldades que o cirurgião pode ter em determinado movimento, porque o computador aceita tudo, concorda? Exatamente. Então tem casos que são mais complexos. Tem casos que são mais complexos. E nada melhor do que um cirurgião que sabe ali o dia que pode E acontecer. faz isso há um bom tempo e Perfeito, com alta intensidade, né? Eu acho que perfeito. talvez você não deva lembrar o último dia que você não abriu uma tomografia, né? Todo santo É dia. difícil não abrir uma tomografia um dia. Inclusive antes Então, de vir pra cá. é algo que não é esporádico. A gente Sim, vive a isso, gente né? vive isso. Eu vejo o paciente, eu até brinco, o paciente senta na cadeira e eu pergunto, o que te trouxe aqui, qual é a sua queixa? Mas quando eu vi ele saindo da recepção, indo pro consultório e dar o oi, doutor, eu já sei o que ele tem. Perfeito. Isso não é prepotência, isso não é nenhum tipo de superioridade, jamais. Mas isso é no sentido porque a gente vive isso de alta intensidade. Eu Perfeito. basicamente só vejo paciente ortocirúrgico. As queixas vão mudar de um paciente para o outro, mas o básico, quando o paciente dá o sorriso, você vê aquele sorriso gengival, você vê que não mostra os dentes, ou você vê aquela simetria, você já, poxa, é isso que ele vai falar. Sim, E lógico, tem as nuances, tem as individualidades, mas isso que você falou de viver, de ter intensidade, isso muda muito o jogo, né? perfeito. E o Luan tocou num ponto aqui muito específico que eu queria até frisar para quem está assistindo, que é em relação às expectativas irreais. Poxa, isso tem lotado o consultório, pacientes com expectativas irreais. João, traduz isso para mim. É o paciente achar que somente com a cirurgia ortognática vai mudar, além do rosto dele, a vida dele inteira. Claro que a gente tem pacientes, por exemplo, que o rosto é extremamente belo e o paciente só tem deformidade na maxila e na mandíbula. Então imagine a situação de uma mulher jovem, pele bonita, cabelo bonito, olhos bonitos, os dentes são bonitos, o formato dos dentes, porém ela tem um retrognatismo, tem uma falta de projeção da mandíbula. Eu corrigindo essa falta de projeção dela, fazendo a cirurgia ortognática, é uma mudança brusca, mas eu só mudei a parte da ortognática nela. E ela saiu de uma paciente que faltava uma desarmonia e virou uma paciente bela, porque todo o contexto era belo e tinha só uma alteração na maxila e na mandíbula. Porém, essa não é a realidade. 80% dos pacientes, por exemplo, que têm deformidades faciais, têm deformidade no nariz. Então, se não operar o nariz, o resultado vai ficar bom? Vai ficar bom. O resultado da ortognática. Mas o resultado global da face vai ficar aquém. Paciente ficou bonito o rosto, mas tem flacidez na pele, tem uma pele que não é legal. Então, vai precisar de tratamentos para a pele. Vão precisar, por exemplo, de lifting. E também parte odontológica, paciente que não mostra os dentes. Você faz uma cirurgia ortognática para reposicionar a maxila, para ele mostrar mais os dentes no sorriso. Só que se esses dentes não forem bonitos, eles não vão ser, o resultado não vai ser adequado, não vai ficar bonito o resultado global, por mais que a cirurgia tenha dado tudo certo. Então, entender que a cirurgia ortognática, na grande maioria das vezes, é um passo no tratamento global da face, que só em casos pontuais, ela exclusiva vai mudar o rosto do paciente.
mas na grande maioria são necessário tratamentos adjuvantes para ter excelência. E você tem muito essa recorrência, Lua, de pacientes que fazem a cirurgia, gostam do resultado e falam, doutor, eu quero mais. Sim. Você tocou num ponto extremamente interessante, até complementar, mas pegando o gatilho que você já me passou, o gancho, é uma coisa muito interessante que eu acho que todo a gente, né, que eu já falei várias vezes desde o início, que é o nosso diferencial. Somos de uma geração mais jovem, que até hoje estudamos todo santo dia, sem exagero, estudamos todos os dias. Você vai para um congresso internacional, um curso internacional no mês que vem. Ano passado você estava em outro estado, eu idem, a gente sempre está se atualizando. E é interessante escutar de outros cirurgiões também, o que eles estão pensando, o que estão fazendo, né? E aí, uma diferença também do passado é o que você falou, né? Antigamente, eu acho que pela limitação até do planejamento, de ser só no gesso, buscava encaixar a mordida, né? Vamos encaixar a mordida, tá tratado, deu É certo. a cirurgia ortognática funcional com Perfeito. algum resultado estético. Isso, e se E hoje, o tivesse? que é? Hoje é totalmente diferente. Tem muito paciente que procura, né, só por Só estética, estética. porque eu ocluo em classe 1. Ou só estética, ou a estética está bem acima da função. Perfeito. Então, assim, qual que é a nossa. Agora falando da realidade, você perguntou se eu tenho paciente que tá ocluindo certo, tá mordendo certo, né? Oclusão em classe 1, cara. Mas ele tá biprotruso. Porque só pensaram na mordida. O paciente não aceita hoje em dia. A gente tem que reoperar, recuar a maxila, a mandíbula, que é um movimento super complexo, né? Para devolver a estética dele. Ele já morde certo. Então, eu acho que isso é um diferencial dessa visão mais atual que nós aplicamos na nossa rotina, né? Porque vivemos e respiramos ortognática literalmente todo santo dia. Inclusive de domingo, né? Que eu tô lá no SUS, eu opero também com os residentes, enfim, todo santo dia. E também, João, só para finalizar meu comentário, né? Eu acho que veio. Isso é mais recente. Eu acho que é uma grande trava que eu vejo nos bucomaxilos, talvez por uma questão, um tabu, não sei se é essa palavra, mas. Que a gente meio que aprende lá atrás que a ortognática tem que corrigir tudo na face. É aquela coisa, tem que avançar a maxila para empinar o nariz. Não, a ortognática corrige algumas coisas, ela não é obrigada a corrigir tudo. Então você tem que ter essa visão também, meio que, né, Tem um sair filtro da do bolha. cirurgião e do paciente, né? Perfeito. A gente, na verdade, quer, mexer cada vez menos no nariz. Se ele precisar, ele faz a rino depois, igual você falou. Quer que mude de o mínimo possível o Isso. restante que não tem interferência com a ortognática. Perfeito. Tem papada, ele é classe 3, eu não vou recuar a mandíbula. Às vezes ele precisa de um lifting. Você tem que recuar a mandíbula se necessário, né? Você vê muito, né? A gente até brinca, às vezes, vou avançar a maxila bastante para ganhar paranasal, porque aqui Pra ganhar fundo. zigoma. Ganhar zigoma. Isso é um conceito bem antigo, né? Só que muito profissional tá preso nisso até hoje. E aí se acaba com oclusão em classe 1, só que o paciente biprotruso. Às vezes ele precisa de uma prótese paranasal com um preenchedor. Enfim, eu acho que essa visão global é contemporânea, talvez seja uma palavra adequada, né, da ortognática, que ela não corrige tudo, né? Ela tem limitações, mas ela pode sim ser estética. Algo que, pegando um gancho do Luan, que concluiu perfeitamente esse assunto dessa visão contemporânea, pegando um gancho que ele falou da residência, e algo que eu não falei na introdução, o Dr. Luan e eu realizamos nossa residência no Hospital Municipal do Tatuapé. O nome é Hospital Municipal Dr. Carmino Caríquio. E depois de formados, nós retornamos ao hospital como plantonistas, chamados também como de preceptores. Eu, durante um tempo, meu plantão era durante o dia. Nós somos atualmente plantonistas. Meu plantão era durante o dia, então eu operava com os residentes de rotina. E depois, hoje, o meu plantão ele é noturno. Então, eu opero basicamente com os residentes cirurgias de urgência e emergência. E pacientes do pronto-socorro, que um hospital público tem de alto fluxo. O Dr. Luan, hoje, ele realiza no mesmo dia que eu realizava no passado, o plantão, e durante o dia. E ele faz algo que, assim, é primoroso, que é passar esse conhecimento de forma sistemática e, assim, de forma clara, com filtro para os residentes, porque é a nova geração que está vindo. E eu queria que você comentasse um pouco como essa experiência, porque não é fácil, é uma responsabilidade gigante, porque você operar um paciente já é uma responsabilidade gigantesca. Operar a face do paciente é uma responsabilidade absurda, porque o paciente, ele deita lá na maca com o rosto inteiro, e a gente literalmente fratura o rosto inteiro e reconstrói. Então, isso, às vezes eu paro para pensar na complexidade que é isso,
Porque ele não chegou lá atropelado, não chegou lá fraturado, ele chegou inteiro e eu tenho que devolver ele melhor do que ele deitou lá. Dito isso, que já é uma responsabilidade gigante operar um paciente, mais ainda operar a face do paciente, e agora, por último, que é o que o Luan faz semanalmente, é operar um paciente, a face dele com residentes. Então, ele tem sobre o cuidado dele, ensinar o residente e que não pode ter erro ali naquele passo a passo, ou minimizar a chance de erro. Então, o que que você vê na sua experiência? O que que isso agrega para você? Como que você lida com isso? Perfeito, João, verdade. Interessante falar sobre isso. Para quem não sabe, né, nós fomos residentes lá, como você falou, né, e nosso preceptor, o preceptor de ortognática, né, era o Dr. Matheus Gibe, né, que trabalhamos até hoje juntos, e nós fizemos muitas ortognáticas com o Matheus. Então, eu acho que isso foi uma virada de chave na nossa vida, tanto que estamos aqui, acho que por isso, né. Nem toda residência, para quem não sabe, não tem o serviço de ortognática, e eu devo a minha formação de bucomaxilo ao SUS, né. Eu já era até especialista, uma curiosidade, quando eu entrei, eu já tinha especialização, mas eu senti que eu precisava de mais. Então, entrei na residência já especialista e tive a minha formação como eu queria, né? Tive uma grande oportunidade de estar lá, de atuando, de fazer muita ortognática com o Matheus, que foi meu preceptor, e depois a oportunidade de voltar como preceptor. Então, eu sinto essa gratidão, mas é claro que é uma responsabilidade imensa, né? Eu acho que, assim, quem ensina aprende 2, 3 vezes, né? Falam que quem ensina aprende 2 vezes, mas eu acho que até mais. É, eu me sinto na obrigação de trazer tudo que nós aplicamos nos melhores hospitais de São Paulo. Nós temos a oportunidade de operar nossos pacientes, né? Isso é um privilégio, na minha opinião. Me sinto honrado de operar em vários hospitais de ponta. E eu trago os mesmos conceitos para os pacientes que me procuram no SUS. O SUS tem limitações, tem dificuldades que todo mundo sabe, né? Mas eu me sinto nessa obrigação de devolver para o SUS tudo que ele me trouxe. Porque é uma formação diferenciada, né? O cirurgião que aprende o trauma, né? O paciente fraturado, como você comentou, e aprende ortognática, tem oportunidade de operar vários casos. E isso foi transformador na minha vida, acredito que na sua também, né? Teve um papel muito importante. Mas é claro, né? Operar com residente dá um friozinho na barriga, muita responsabilidade, dá uma Todos os resserra. problemas que tem um hospital público, né? Perfeito, todas as dificuldades, né? Dá um frio na barriga de entregar uma serra reciprocante na mão do residente, dá. Mas nós fomos residentes também, né? E se você pega alguém interessado que quer trazer o melhor para o paciente, tá tudo certo. A gente faz um trabalho bem legal lá no SUS. Nota assim, eu sou fã porque hoje, devido à minha rotina, eu não consigo realizar isso. E o Luan, assim, é exatamente o que ele disse. A gente hoje opera em hospitais como Einstein, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, São Luís, os melhores hospitais de São Paulo e da América Latina. E ele basicamente utiliza essa técnica, esse fluxo, também no paciente do SUS. Claro que com suas limitações, com o conforto não é igual, talvez todo esse processo não seja igual, mas o cuidado, a dedicação, a seriedade é a mesma, tenho plena certeza. Acho que a gente fechou um bloco aqui de planejamento virtual, um bloco da parte da residência, onde comentamos um pouco que a gente foi residente, hoje plantonista, preceptor dos residentes, e eu acho que a gente pode ir um pouquinho para o nosso dia a dia. Como eu disse no começo, quem operar comigo provavelmente vai ver no dia da cirurgia o Dr. Luan, ou às vezes ali no consultório, porque a gente às vezes divide opiniões, o que você acha. E algumas vezes é o Dr. Luan, ou talvez a maioria das vezes, que passa a visita no outro dia. Então, como é um fluxo o dia cirúrgico, na grande maioria dos casos, existem as exceções. O paciente interna de manhãzinha, então ele não dorme antes no hospital, interna de manhãzinha, realiza a cirurgia ortognática, fica lá o dia todo no hospital, dorme a noite inteira lá no hospital, no outro dia de manhã nós passamos visita, seja eu ou o Dr. Luan, estando tudo bem o paciente recebe alta. Isso é o que ocorre em 80%, 90% dos pacientes. Casos pontuais, o paciente vai ser liberado alta no mesmo dia ou precise ficar mais de um dia. Em São Paulo, talvez não seja o local adequado para a gente dar alta no mesmo dia, porque às vezes o paciente, na mesma cidade, mora 2 horas do hospital, vai pegar trânsito, calor, então a gente prefere, pela experiência do paciente, ficar lá esse dia, dorme, no outro dia a gente passa a visita. E quando eu vou passar a visita, eu acho que é o momento que o paciente está ali mais delicado, né? Ele acordou faz poucas horas, tentou fazer a primeira refeição, está começando a entender o que é o edema, o que é a parestesia, o que é a cirurgia.
E ele tem várias objeções. Eu tenho aqui na minha cabeça que geralmente os pacientes perguntam o que que eles têm de medo, o que que eles não têm. O que que você vê de objeção do paciente quando você entra para passar visita no pós-operatório da cirurgia ortognática? Perfeito, João. Eu acho que, até se nós formos pacientes, né, algum dia nós vamos ter um pouco de medo, de receio. É um processo cirúrgico delicado, porque envolve a face, a mastigação, né, obviamente, a estética, né, porque se você opera a perna, você esconde ali, tem o curativo, mas a face o paciente vê imediatamente que está inchado, né. Hoje em dia menos do que antigamente, óbvio, mas tem um inchaço, então eu acho que é uma mudança brusca e eu observo nos pacientes quando eu vou vê-los no dia seguinte, um pouco de insegurança, mas é interessante o que você falou. Eu queria pontuar que que eu observo na nossa no decorrer dos anos, né, operando sempre junto e crescendo, né, melhorando nossos processos, que hoje em dia a gente consegue dar alta muito antes para os pacientes, né. É muito comum, né, quando você, a gente vai dar alta para o paciente, a gente deixa alta bem mais cedo do que antigamente, às vezes almoçar e ir embora para casa. Antigamente deixava até o final do dia seguinte, porque precisava, né. Então os pacientes estão com menos dor, menos inchaço. E aí quando a gente, tem esse cuidado da equipe, que eu acho que todo o processo de cuidado do paciente é até a visita, que às vezes o cirurgião negligencia, não é só passar a visita, vai lá alguém dá alta. Não, quando vai alguém da equipe que viu você no dia anterior da cirurgia, você se apresentou, ele já quebra uma barreira, sabe. Ele sente: "Ah, não, esse aqui". Humaniza. Isso, humaniza, perfeito, esse aqui é o doutor Esse Luan. doutor me viu lá, ele Isso. estava na minha Doutor cirurgia. João me avisou, esse aqui é o Luan, da equipe do doutor João lá, que legal. E aí, uma coisa que é um protocolo nosso, né, eu acho que às vezes parece besteira, mas a gente dá atenção pro paciente, tira todas as dúvidas, fala como é que foi o processo. Muita coisa a gente já adianta antes, eu acho que isso ajuda muito nas consultas pré-operatórias, né, como é que ele vai acordar. Mas, por exemplo, nós sempre levantamos com o paciente, né. Às vezes ele estava inseguro de ir no banheiro ali, fazer xixi, né, tá, a gente levanta: "Quer ajuda?". A gente pega na mão, a gente auxilia. Eu acho que o maior medo é escovar os dentes, né. A gente entrega a escova mais delicada que existe no mercado, onde nós compramos e damos para o paciente, e eu pego na mão dele e: "Olha, tá tudo bem, olha, você consegue higienizar, tá vendo? Pode abrir a boca". Eu acho que isso quebra uma barreira que ele desarma e: "Nossa, doutor, eu tô bem". Eu acho que o psicológico, depois desse momento que ele: "Não, é verdade, eu tô bem, estou levantando, tô falando, tomei minha sopa, né, o café da manhã ali". Eu acho que quando a gente quebra isso nesse sentido de humanização, faz toda a diferença. Ele se sente cuidado, eu acho que essa é a palavra. Eu acho que você, assim, foi cirúrgico, porque negligenciar esse atendimento pós-operatório imediato, que no nosso caso é a visita, ele pode causar danos, assim, principalmente psicológicos no paciente, que vai demorar para ele recuperar. Então, do meu ponto de vista, alguns fatores são muito importantes para o paciente ter um pós-operatório imediato bom lá no hospital, durante a visita hospitalar. Primeiro, o que o doutor Luan falou, é a orientação e a educação pré-operatória. Então, o paciente já saber como ele vai acordar, a forma como ele vai acordar e o que ele tem que fazer. Então, isso é essencial, que é o que a gente já faz, entrega kits pré-operatórios, entrega cartilhas, orientação verbal. Então, o pós-operatório ele começa no pré-operatório. E a segunda etapa, que foi o que você falou na visita hospitalar, é pegar na mão do paciente, levantar da cama. Foi cirúrgico. Os pacientes às vezes têm medo de levantar da cama. Eu falo: olha, você operou o rosto, não operou a perna. Tem que ter cuidado para levantar da cama, para não cair, enfim. Mas pode levantar. Pode e deve higienizar a boca, então a gente vai pegar na mão do paciente, higienizar com uma escova específica, vai ensinar a desobstruir as narinas se tiverem obstruídas, vai ensinar como deve ser, já foi ensinado, mas repassar a aplicação das compressas frias, enfatizar o que já foi falado sobre as caminhadas para melhorar esse processo de drenagem linfática, prevenir trombose. Então, pegar na mão, humanizar, estar lá no pós-operatório, seja o cirurgião ou alguém da equipe, para mim é um diferencial total e quebra essa barreira, como você falou, de o paciente achar que está totalmente travado, totalmente bloqueado, por mais que ele esteja tendo um bom pós-operatório ali imediato. Exato. Luan, e me conta um pouquinho, durante esses períodos pós-operatórios dos primeiros dias, quando você vê o paciente ali com 7 dias, geralmente, né, 5 ou 7 dias, Uhum. o que que você já libera, o que que você já dá de orientação para ele para as próximas, vamos pôr
geralmente os pacientes ficam 14 dias afastados, né? Uhum. Então a gente vê na visita hospitalar com 7 dias e antes de voltar às atividades. O que que você fala nessas consultas para orientar, para estimular? O que que você acha de informação até para quem está assistindo e vai passar pela cirurgia? Perfeito. Bom, eu acho que a primeira coisa pro paciente, a confiança plena no cirurgião, né? Eu acho que isso parece óbvio, mas a gente vê muitos pacientes que ficam tirando dúvidas na internet, vendo relatos de outros pacientes que passaram pela mesma cirurgia, mas quem vai ditar como você deve ser cuidado é o seu cirurgião. Então tem que ter essa confiança. Ah, a gente tem um protocolo, né, na nossa equipe, que a gente viu que foi alterando, foi funcionando muito bem. O paciente no primeiro pós-operatório, onde ele tá ainda um pouco mais debilitado porque tá recente, né? Mas nós temos esse protocolo da fisioterapia precoce, com uma média de 3 dias pós-operatório. Nós indicamos para o paciente já ir na fisio, né? Faz, assim, é uma virada de chave na recuperação, né? Nós temos essa questão do estímulo, da alimentação, da fala, já desde a visita, na verdade, né? Nós estimulamos a ele falar. Quanto antes ele tá devolvido, né? Ele tá de volta à sociedade, né? Lógico que é uma média de uns 14 dias de afastamento, é melhor para todo mundo, né? Ele tira um pouco disso de, ai meu Deus, eu tô operado, eu operei, ele volta à vida normal, né? Então a alimentação, ela sim é mais líquida, mas não precisa ser coada, a gente fala para os pacientes, né? Com as cirurgias hoje em dia um pouco mais rápidas, menos invasivas, né? Que é o que se fala muito hoje em dia e são de fato. Uma dieta mais pastosa no começo é o que a gente já libera para todos os pacientes desde a primeira semana, né? É muito comum, eu acredito que você também siga isso, né? Até exercício físico, uma dúvida muito comum, né? Não é só fazer caminhar na rua e fazer esteira. A gente fala até de pegar peso, né? Na academia a gente tem que ter massa magra para estar saudável. Óbvio, com os devidos cuidados, mas quando eu vejo que o paciente está bem, depois do primeiro retorno de 7 dias, eu libero até para academia leve, né? E eu acho que essa sequência lógica de cuidado vai fazer com que no segundo pós ele esteja melhor. E assim sucessivamente. O que eu via no passado, quando comecei a operar, era paciente que vinha de um jeito com 7 dias. Na semana seguinte, ele vinha mais fraco. Ele tá mais fraco, como assim? Tá melhorando, né? Então eu via que tinha algum erro nessa cadeia aí de cuidado. E aí fomos melhorando com o tempo e observamos que os protocolos que nós utilizamos nos nossos pacientes hoje em dia realmente surtem efeito e fazem toda a diferença, principalmente no primeiro mês, que é onde está tudo mais recente e mais inchado. Esse ponto que você falou, e foi até, eu não aprofundei, que eu achei interessante, do afastamento. Eu já tive pacientes que retornaram com 7 dias a trabalhar, pacientes com 10 dias, com 14 dias. Por que que a gente geralmente utiliza esses 14 dias? Primeiro que a maioria dos pacientes eles são CLT e até 14 dias esse paciente pode ter um atestado normal sem ser afastado. E porque de fato eu quero que esses 14 dias o paciente viva de uma forma assim metafórica, mas viva o processo pós-cirúrgico. Então Perfeito. que ele se dedique a se alimentar de forma recorrente e adequada, não é ficar só tomando sorvete, só tomando suco. Então, se alimentar quantidade adequada de proteínas, vitaminas, minerais, carboidratos, para que ele possa voltar às suas atividades físicas básicas, com bom senso, com cuidado, mas voltar às atividades físicas básicas. Então, esse tempo também. E nas sessões de fisioterapia, quando indicado também de fonoterapia. Então ele focar esses 14 dias. Às vezes até me passou, poxa, ele pode retornar com 7 dias, com 10 dias? Pode, mas talvez ele não se dedique tão bem. E passar do ponto nesses primeiros dias, você pode evoluir com complicações. Sim. Deiscência de sutura, que é abrir a sutura, paciente não se alimentar direito, então predispõe à infecção, à perda de peso. Então eu prefiro que esse paciente, se possível, durante 14 dias, se dedique integralmente ao pós-operatório. E aí vem a pergunta, 14 dias eu vou estar 100%? Não. 14 dias, geralmente você já está apta a voltar às suas atividades sociais. Então, por exemplo, você vai poder voltar a trabalhar presencial, você vai poder fazer alguma atividade que não seja de alta intensidade, você vai praticamente ter uma vida social normal. Poxa, dá para ter antes disso? Dá. É que é um cuidado extra que a gente tem.
E aí, aos poucos, então a melhora nesses 14 primeiros dias é muito rápido. O paciente está edemaciado, em 14 dias ele perdeu bastante desse edema. Mas depois de 14 dias, até completar 2, 3 meses, essa regressão do edema, ela é mais gradual, a pele, o músculo vai se adaptando lentamente. Então, 14 dias não é uma regra, mas eu acho que 80, 90% dos pacientes voltam a Grande trabalhar, né? grande maioria. E é interessante, João, para paciente que possa eventualmente estar assistindo, né, esse podcast, ouvindo, né, é que às vezes eu vejo que os pacientes ainda têm a visão antiga de como era a ortognática, e às vezes até pelo dentista dele, que assusta mais ele do que qualquer coisa. "Meu Deus, você não só vai fazer ortognática no último caso, que só se nada der certo aqui". E não funciona assim, né. A gente obviamente é uma cirurgia de porte grande, né, não tô desmerecendo o tamanho da cirurgia, mas hoje em dia os nossos pacientes não ficam com a boca amarrada, não fica com a boca travada, ele sai. Eu quero que ele fale já na recuperação pós-anestésica, não é? A gente vai lá perguntar: "Tá tudo bem?". Eu quero que ele fale comigo, Exa não escreva, ele fale. ele se gesticular, Sim, ele falar, eu até brinco, entre aspas, que é a melhor fisioterapia, porque você perfeito. estimula a movimentação dos músculos, isso facilita a Sim. drenagem. Isso, fala a mesma coisa. Fala: "Olha, a primeira físio, fala comigo". Quando eu chego no quarto, né, o paciente tá com medo de falar. Então, assim, os pacientes obviamente, todo o processo cirúrgico tem inchaço, tem edema, mas os pacientes edemaciam muito menos do que no passado. E todos esses protocolos que a gente está conversando aqui, eles são por um motivo, desde a questão nutricional, da reabilitação, né, da própria fisioterapia, fono, quando está indicado, obviamente. Então, às vezes, o paciente observa, pelo menos na minha realidade, os pacientes que eu atendo, que muitos, mesmo com tanta informação na internet, ainda tem a visão antiga da cirurgia ortognática. Eles estão esperando um pós de ficar 2 meses afastado. E como você falou, 14 dias em média, né, que é rápido, relativamente rápido, ele já está de volta às Suas atividades atividades dele. sociais. Perfeito. E é uma frase que eu uso para os pacientes, já no pré-operatório, é que a cirurgia ortognática, ela não é aquela do passado, não é aquela que foi difundida, mas ela continua sendo uma cirurgia de grande porte. Perfeito. Você fratura os ossos da maxila, da mandíbula, do mento, às vezes tem cirurgia da ATM junto, às vezes tem rinoplastia. Então a cirurgia ortognática atual, ela não é como do passado, que causa aquele grande edema, incômodo, perda de peso excessiva, uma recuperação morosa, dolorosa, chata, mas ela continua sendo uma cirurgia de grande porte, que necessita de cuidado, que necessita de atenção, que necessita de equipe multidisciplinar. Não dá para o paciente ser displicente no pós-operatório. Achar que ele vai fazer a cirurgia ortognática e porque agora está com pouco edema, porque quase não tem parestesia, porque já consegue voltar às suas atividades normais, ele não vai se cuidar. Vai dar problema. Vamos ter problemas imediatos, por exemplo, um paciente que não respeita a orientação da dieta pode ter uma má união desses ossos, uma pseudoartrose. Um paciente que não segue cuidados rigorosos da higiene pode facilitar uma infecção e por aí vai, uma sequência de complicações. Então isso é muito importante frisar. A cirurgia ortognática hoje é muito melhor do que era no passado, recuperação muito mais rápida, resultados mais previsíveis, mas continua sendo uma cirurgia de grande porte e que necessita de cuidado e atenção, tanto do paciente quanto do cirurgião. E um ponto que você falou a respeito da atividade física, era algo que eu assumo que eu não tinha esse olho para o paciente em relação a isso. E talvez, não sei, eu tivesse até medo, de comentar sobre isso. E aí eu comecei a ver que alguns pacientes recuperavam muito mais rápido que os outros. E a técnica cirúrgica foi a mesma, a anestesia foi a mesma, os cuidados pós-operatórios foram os mesmos, o cirurgião é o mesmo, e geralmente tinham recuperação muito mais rápidas. E eu comecei a ver o perfil desses pacientes. Será que eu fiz alguma coisa diferente? Eu vi que não. Era o paciente que, na verdade, já tinha feito antes. E aí eu comecei a ver que esses pacientes que têm uma recuperação muito melhor são pacientes que já eram praticantes de atividade física de forma rotineira. E aqui eu não digo atletas, fisiculturistas, profissionais da área do esporte, mas que têm alguma prática de atividade física. Sim. Talvez o corpo esteja menos inflamado, as funções metabólicas
estejam na sua melhor função. É muito diferente o paciente que já era praticante de atividade física, quando ele passa pela cirurgia ortognática, geralmente o fluxo pós-operatório é muito mais rápido. E voltar à atividade física também precoce. Com bom senso, né? Igual você falou. Uhum. Eu não vou dar orientação para esse paciente fazer atividade de alto impacto, por exemplo, talvez um crossfit, pular em cima de uma caixa, subir em cima de uma corda, ou talvez correr na rua, que Uhum. ele pode cair e bater o rosto, mas ele pode fazer um elíptico, ele pode fazer uma bicicleta indoor, ele pode levantar um peso, não aquele peso, levantava 20 quilos na anilha, não vai levantar 20 quilos, isso pode ser uma força muito grande, até apertar os dentes, enfim, mas ele voltar à atividade física. Você vê isso na sua prática, atividade física mudando totalmente pós-operatório? João, são exatamente o que você falou. Eu vi em todos os meus. Já tive essa reflexão também. É totalmente diferente. E só pra frisar, né? A gente não tá falando de atleta de alto rendimento, competidores, mas um paciente que não é sedentário. Ele tinha uma boa qualidade de vida. Ele fazia uma academia, ou ele fazia uma natação, ele tinha alguma atividade. O pós-operatório é outro. E eu comentei essa questão de peso, lógico, né? Só pra frisar, obviamente, questão de bom senso, né? Mas eu já tive muito paciente que começava a voltar mais fraco e emagrecer muito. Porque ele achava que a academia era esteira. Então ele ficava 2 horas na esteira. Não, tem que movimentar. Mas a gente tem que lembrar da massa magra, né? Eu acho que isso que é o grande diferencial. Até não tem nada a ver com o assunto, mas a gente vê idosos saudáveis e ativos, eles têm são magrinhos, né? Mas eles têm massa magra ativa, eles fazem alguma atividade. Eu acho que essa assim, é um pós-operatório totalmente diferente. Com um bom senso, obviamente, né? E interessante falar também, só para reforçar isso, que também já tivemos, graças a Deus, cada vez menos complicações, mas complicações existem como com qualquer profissional. Mas um grupo de pacientes que eu mesmo já tive complicações e observei de colegas próximos, são pacientes também com excesso de confiança. É aquele paciente que começa a faltar em consulta. Nossa, eu tô com um pós muito bom. Não seguir as Não orientações. seguir. Exato. Então, por isso que eu falei, escute o cirurgião. Paciente que eu já até sei, né? A gente não gosta de ficar falando, mas começou a faltar em consulta no pós-operatório, principalmente do primeiro mês, eu ligo um alerta. Tá indo tudo bem, mas é o paciente que às vezes já tá apertando o dente e não tá percebendo, Não está precisa, higienizando. não tá higienizando, precisa da orientação do profissional, principalmente no pós mais recente, né? É o paciente que potencialmente pode ter uma complicação. E isso que você falou de perda de peso, eu escuto pessoas que operaram há 25 anos atrás, 30 anos atrás, que perdiam 10, 15 Uhum, quilos. Há muitas décadas atrás, o paciente ficava com a boca amarrada. sim. Aí perdia muitos quilos. Aí depois, na cirurgia ortognática, nós fraturamos os ossos e colocamos no lugar. Antigamente não tinha como fixar esses ossos, então o paciente ficava com a mordida amarrada para esse osso colar sozinho. Depois de um tempo, esse osso era fixado com um fio de aço, que é uma fixação que não é rígida, não é estável. Então demorava mais para ele se alimentar. Para comer, então, era meses e meses. E hoje não, já há algum tempo, mas atualmente a gente utiliza as mini placas e os mini parafusos para manter esse osso no lugar e colar. Então a liberação da dieta é mais rápida. Só que existem casos que a gente vai liberar mais lento, casos de grandes movimentos, movimentos instáveis, onde eu vou abaixar a maxila para mostrar mais os dentes, em que ele não vai ficar sem mastigar, não vai ficar sem se alimentar, não vai ficar com a boca amarrada, mas a evolução da dieta para uma dieta dura, um torresmo, um pão italiano com a casca grossa, ela vai ser mais lenta do que o comum. Dito isso, essa perda de peso, então, por essa evolução ser mais rápida, ela foi cada vez menor. Então, hoje o que eu escuto dos pacientes, alguns pacientes que suplementam com whey protein, com hipercalórico, têm acompanhamento com nutricionistas, perdem pouco peso, 2 quilos, no máximo 3 quilos. Tem paciente que não perde nenhum quilo. E isso é ótimo, manter-se nutrido adequadamente melhora toda a recuperação e também diminui o risco, por exemplo, de infecção. O paciente bem nutrido tem o menor risco de infecção e bem nutrido também facilita a cicatrização dos tecidos. Porém, alguns pacientes, por N motivos, podem perder mais peso, né? Sim. 3, 4, 5 quilos. E isso muda toda a anatomia da face. Quando você perde peso, o rosto tem aquela sensação de derretimento sobre a pele. E talvez esse resultado não seja o resultado que o paciente vai ter
porque ele está muito magro, Sim. né? Então ele vai evoluir aos poucos, quando voltar à alimentação normal, a comer praticamente tudo que ele comia. Geralmente, com 2 para 3 meses, ele já vai estar comendo tudo. Ele vai voltar ao seu peso ideal e esse rosto vai se reestabelecer. Então, se eu pudesse dar uma dica, sempre que possível, tenha acompanhamento com um nutricionista, se alimente adequadamente para ter uma melhor recuperação e perder a menor quantidade de peso possível, para que não tenha essas deformidades na face, entre outros problemas, e que tenha essa dificuldade de evoluir no pós-operatório. Como que você orienta quando o paciente, por exemplo, por algum motivo, não tem acompanhamento com nutricionista? Esse paciente vai fazer a cirurgia com você. Doutor, o que eu posso me alimentar? Supondo um caso normal, não estamos falando de casos extremos e que vai necessitar de acompanhamentos específicos. Como que você evolui na dieta ao passar das semanas, dos meses? O que você orienta ele? Perfeito. Então, por padrão, salvo os casos que tem alguma diferença, né? O paciente alguma restrição alimentar, né? Obviamente. A primeira semana, como comentei, a gente fala que é uma dieta líquida, mas não precisa ser líquido coado, né? A gente fala para o paciente. Pode ser uma consistência um pouco mais pastosa, de creme. Até porque no começo, nos primeiros 7 dias, ele tá um pouquinho mais edemaciado e vai ser mais fácil fazer a ingesta dessa forma. Mas aí no primeiro retorno, que inclusive é nos retornos que nós fomos fazendo, inclusive a mudança da consistência da alimentação, a gente já parte por uma consistência de creme, por exemplo, né? Por exemplo, até um legume bem cozidinho no vapor, a gente fala pro paciente, né? Que você pega a colher e ele desmancha. Parece que não, do líquido pro molinho, né? Já muda totalmente. Muda totalmente. Só pra ele treinar, não, minha boca serve pra mastigar, né? E muda o brilho do Muda o paciente, brilho né? do Vai poder paciente. comer uma. Ela chega de sopa, né? Ele fala, né? Ele até brinca. Terceira semana, a gente vai evoluindo, né? Sempre, né, se tá tudo bem, né? A gente vai avaliando vários fatores, se tem infecção, a mordida, como é que tá, mas estando tudo bem, que é a maior parte dos pacientes. Ele vai evoluir para alimentos mais macios. Eu já libero os meus pacientes com 3 semanas, olha, um macarrãozinho, não tanto al dente, né? Mas um pouquinho mais cozidinho, que é super molinho. Feijão, né? Esse feijão que come na colher ali. Inclusive usar a colher, né? Porque treina a boca, não ficar usando só garrafinha, né? Evitar ao máximo. Evitar ao máximo, perfeito. Eu sempre falo pro paciente, não sei se é a mesma conduta sua, mas se alimentar e fazer as coisas como ele fazia antes. Eu falo a mesma coisa. Então, se você tomava um caldo de colher, você tem que tomar de colher. Isso vai estimular a sua Exato. motricidade do lábio, da língua, tudo. Poxa, em último caso, precisa usar um canudo? Vai usar, não tem nenhum problema grave. Mas seguir, se você toma um suco no copo, não é para tomar na almotolia. Se precisar, pode tomar. E aí você falou com 3 semanas já feijão, Feijãozinho, arroz, já um arroz, um risoto, eventualmente, né? E com um mês eu falo, olha, não é bicho de 7 cabeças, né? Lógico que vai ser difícil no começo essa questão de acordar só tomar sopa, né? Eu brinco assim, mas vai evoluindo. Com um mês eu falo assim, já tá comendo um arroz, um feijãozinho, né? carne desfiada, Carne talvez, ou não? desfiadinha, molinho, com certeza. Peixe desfiado. Eu falo assim, às vezes os pacientes, assim, dieta dura, né? Que é o tempo de consolidação óssea 6 meses, né? Isso eu acho que não muda para nenhum cirurgião, porque é uma coisa biológica. Mas eu falo, os pacientes imaginam assim, né? Ah, então só torresmo daqui 6 meses. Bom, se for batido, pode tomar até no primeiro dia, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, é até o que você falou. Um pão italiano, um sanduíche ali com pão francês que às vezes tem que abrir muito a boca, fazer esse movimento de faca com os incisivos, né, para cortar e puxar, né, são movimentos perigosos. Então, tudo que você tem que ficar mastigando muito, aquelas balas sete belo, pelo amor de Deus, com um mês se ele come aquilo, desmonta tudo, né? Então, assim, alimentos mais difíceis, eu nem uso mais dura a palavra, eu falo mais difíceis, é com 6 meses, isso em qualquer pessoa, porque é o tempo de consolidação óssea, né? A placa vai segurar o osso até colar, eu falo assim, né, até cicatrizar. Mas, enfim, com um mês, tá comendo arroz, feijãozinho, uma carnezinha desfiadinha, não tem problema nenhum. Desde que ele siga todos os retornos pós-operatórios, porque é no retorno que a gente enxerga se tá indo tudo bem ou não, né? Essa sua posição eu também concordo plenamente. Porque a gente pode, na grande maioria dos casos, acelerar essa dieta. Mas a gente está lutando talvez contra a biologia. Uhum. Na grande maioria dos casos, a gente vai vencer porque a gente usa uma fixação firme, estável, vendo que está tudo bem, talvez possa evoluir. Mas eu não sei se talvez o que a gente faça, que é o adequado, no meu ponto de vista, é um excesso de zelo, mas pelo bem do paciente. Sim. Mas com bom senso, não dá, o paciente não precisa passar vontade, passar fome.
isso que o Dr. Luan brincou pode ser torresmo até líquido, é algo importante, porque assim, não existe restrição do alimento. Então, Uhum. assim, pode comer torresmo, pão, etc., constando que não seja mastigável duro. Então, a contraindicação não é em relação ao alimento, em sim à consistência. Isso. Por exemplo, um alimento que eu indico muito é ovo. Ovo Sim, mexido, também. porque pode comer desde os primeiros dias, porque faz ali um ovo mexido, coloca um pouquinho de queijo, de creme de Proteína. leite. Ele é super nutritivo, e você consegue ir matando um pouco essa vontade de proteína. Depois carninha desfiada, Uhum. carne de peixe. Não pode, isso é importante. O paciente não pode passar fome nem vontade, porque senão ele vai se desestimular Uhum. e vai se tornar chato esse processo de Isso. recuperação. Então, com bom senso, tem que ir evoluindo sim. Eu vejo até, João, não sei se você já viu em um paciente, mas o paciente que tá com alguma falha nesse processo nutricional, até uma característica depressiva, sabe? Porque Sim. ele vê que ele não come, aí não vai no banheiro, na verdade, não funciona bem o intestino, não tem fibras, né? E aí o paciente que começa a vir meio cabisbaixo, né? Você já viu isso? Eu vejo nos meus alguns casos, né? O paciente começa a vir triste, fraco. Pode ter certeza, é questão nutricional. Eu tive essa percepção também com alguns casos, que eu vejo que em relação à cirurgia tá tudo bem, e o paciente talvez tenha esse aspecto cabisbaixo. Isso. E aí eu falo: "Olha", sem saber de nada, sem ele falar que é por conta da alimentação, eu falo: "Agora você já pode comer comida japonesa". Meu paciente dá um sorriso, Sim. já fala para o marido ou para a esposa, fala assim: "Nós vamos hoje no restaurante japonês", e muda assim, Uhum. da água para o vinho, porque ele estava querendo isso, mas ele talvez não perguntou por algum motivo, e achava que também não ia poder em nenhum momento, só mais lá para frente. Então é uma conquista desse passo a passo, por isso que é importante estar nas primeiras, semanas em muito contato. E me conta assim, o que que você, se pudesse dar de orientação para um paciente que está se planejando para a cirurgia ortognática e está com todos esses medos na cabeça. Isso tá, em vez de filtrar, em vez de estar organizado, ele está com medo do pós, ele está com medo da alimentação, de como vai ser, ele está com medo de quanto tempo ele vai se afastar do trabalho, ele está com medo da mudança. Isso tudo na cabeça dele tá um turbilhão e ele não Uhum. conseguiu orquestrar e organizar isso. Isso está impedindo ele de ir para o próximo passo, que é procurar uma consulta. O que que você poderia tranquilizar ou também ser direto sobre o que que ele pode quebrar desses paradigmas para ir para o próximo passo? Perfeito. Eu acho que o protocolo que nós desenvolvemos, fomos aprimorando, na nossa prática, né, durante os últimos anos, com muito volume de ortognática, funciona muito bem e é o que eu aplico em todos os lugares que eu atuo, seja no SUS, seja no particular. Que é, eu acho que assim, a ortognática é uma coisa é uma cirurgia com muita informação, não que outras não tenham, mas é um processo que ele tá lá no ortodontista, tem que se preocupar com o aparelho, depois com o convênio, né, que é muitos pacientes operam pelo convênio médico, vai pegar férias do trabalho, então a cabeça dele tá assim a milhão, fora os medos do processo cirúrgico em si. Então, o que que eu observo que funciona muito bem na nossa prática? Nós dividimos as consultas de acordo com a fase que o paciente está. Porque eu acho que se você explica tudo, desde o que é ortognática, se vai ser por convênio ou não, e como é que vai ser o pós, quanto tempo ele vai tomar sopa, no primeiro dia, ele não vai entender nada. Ele vai sair lá, Excesso de ué, informação. ele vai ser, ué, mas vai cortar o queixo? Ele vai, peraí, não vai entender nada, Mas eu né? só vim saber se eu precisava fazer a cirurgia. Perfeito. Então, eu acho que esse protocolo que nós utilizamos eu gosto muito porque organiza as informações. Então, as dúvidas principais, eu acho que assim, vai no cirurgião. Muito ortodontista, infelizmente, eu observo na nossa prática até hoje, que às vezes acaba confundindo mais o paciente do que ajudando, botando medo. Não, é Então, uma regra, mas não é uma existe. regra, claro, né? Enfim, tem muitos pacientes, ortos que trabalham, tem muita experiência com essa questão de paciente ortocirúrgico, mas vai no cirurgião. Não precisa nem levar exame, conversa com ele. Fala que tá te incomodando, é o queixo pequeno, não mostra o sorriso, e já nessa consulta você começa a tirar suas dúvidas. Eu falo assim: olha, você vai sair daqui, tô com o paciente, né? Você vai fechar a porta, você vai lembrar de coisas que você tinha me perguntar e esqueceu. Fala assim, vai anotando. E pergunta pra mim. Pergunta pra mim, pergunta na consulta pro seu cirurgião. Não vai na internet, no grupo do Facebook, perguntar pro vizinho, porque cada caso é diferente, né? E nas consultas a gente vai entendendo as dores do paciente e vai conseguindo quebrar barreiras. Eu acho que essa é a palavra. Quebrar medos e objeções. Porque às vezes ele tem uma objeção baseado numa coisa que ele escutou lá atrás. Vou ficar igual um baiacu desse tamanho. Hoje em dia não é mais assim. Você tá com medo do quê?
tenho muito medo de sentir dor. A gente sabe que cirurgia ortognática não é tão dolorosa, por incrível que pareça, né? Só que eu falo assim, vem até mim, escute o que eu vou te orientar, né? E aí, traga as dúvidas para mim. A mim, no caso, o cirurgião que você escolher, né? Porque senão vai ser um excesso de informações e ele vai se perder nesse meio do caminho. E aí eu acho que só para finalizar, esse protocolo que nós utilizamos funciona muito bem. Porque, primeira consulta, você vai dar as orientações. Vai dar entrada no processo cirúrgico, escolhe o hospital, etc. Já vai, escolher a data para operar, dá para operar. Aí, o que nós fazemos? Temos uma Fotos, consulta, perfeito, de pré-operatório. planejamento, onde nós vamos dividir as decisões com o paciente. E antes da cirurgia, a gente tem a consulta mais técnica. Kit. O que você vai levar para o perfeito? O que você vai levar para o hospital? Tem o kit, né? Se quiser até falar mais sobre isso, que nós entregamos para o paciente. E informações organizadas. Eu acho que isso faz muita diferença. Que você vomita tudo de uma vez. Eu avisei o paciente que tinha que ir para físio. Ele não foi porque não quis. A culpa não é dele. Documental, né? A gente entrega, além de tudo Perfeito. verbal, a gente entrega escrito também, né? Escrito. Porque acho que não é culpa. Eu já escutei de colegas. Mandei o paciente fazer fisioterapia e na Nutri, não foi, então o problema é dele. Não é assim, cara. Eu acho que assim, o paciente é muito. É tudo. Pra gente é óbvio, porque a gente vive isso. O paciente é muita informação. Então, eu acho que quando você divide isso, organiza na cabeça dele, faz toda a diferença. Então, esse protocolo de organização de informações, aliados ao paciente, também tá no mesmo time que a gente, né? Vindo nas consultas e trazendo as dúvidas para você, como cirurgião, é o que faz a diferença para ele ter um pós adequado. Se a gente tem uma falha nesse processo, pode ter certeza, é o paciente que não vai seguir o pós e vai dar alguma coisa errada. Não ser claro, né? Não ser claro, perfeito. O que o Dr. Luan falou das dúvidas é uma dica que eu também dou. E se você é paciente e vai passar pela cirurgia ortognática, você pode perguntar para alguém que já passou, você pode perguntar para o seu colega, você pode ver na internet. Mas uma dica de ouro é: abra um bloco de notas no seu celular e tudo durante o dia a dia que for te surgindo na cabeça de dúvidas, anote ali. Primeiro que você, quando anota essa dúvida, você tira essa preocupação da sua cabeça, que isso já está concreto, não está mais abstrato. E o segundo passo é que quando você chegar na consulta com o cirurgião, você já sabe o que perguntar. Porque é muito comum o paciente passar pela consulta e às vezes faz poucas perguntas, aí ele sai, mesmo que foi uma consulta longa, clara, mas ele não tinha tantas perguntas, ele sai da consulta e depois no outro dia a secretária fala: olha, o paciente está perguntando quando ele vai poder comer hambúrguer, por exemplo, que era uma dúvida que ele esqueceu de perguntar na consulta. Então, seja na primeira consulta ou seja nas consultas de retorno pré-cirúrgicas, durante as semanas, durante os dias, vá anotando no bloco de notas as suas dúvidas. Você tira da cabeça e você já deixa isso concreto e a consulta vai ser muito mais proveitosa. E outro ponto que o Luan tocou, que é assim, de uma era que a gente vive. A gente vive na era do excesso de informação. Há alguns anos, algumas décadas atrás, em todas as áreas, não só na bucomaxilo, a gente tinha falta de informação. Para você conseguir informação sobre um assunto, você tinha que ir nas bibliotecas, você tinha que ir, e às vezes fora do país, procurar um especialista determinado. E hoje você tem acesso a muitas informações. E isso traz insegurança, falta de clareza, medo. É muito difícil um paciente que tem excesso de informação ter um bom processo cirúrgico, seja pré quanto pós-operatório. Então, assim, é muito importante trocar informações com quem já operou, com quem vai operar, com profissionais, por exemplo, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogas, mas evitar o excesso, principalmente nas redes sociais. Porque, principalmente em grupos, redes sociais, redes de convivência, existem grupos, redes de convivências, pessoas maravilhosas. Mas, geralmente, quem tem um processo cirúrgico muito bom e é uma pessoa feliz, realizada, ela não tem tempo para ir lá ficar compartilhando a experiência dela. E quem tem um processo cirúrgico que não é tão legal, ou que não tem uma questão pessoal tão organizada, é aquela pessoa que vai desabafar nesses grupos, nessas rodas de conversa, e talvez você absorver essas informações, que a minoria dos casos não vai ter uma boa experiência para você, não vai ter um bom crescimento.
Então, cerque-se de pessoas boas durante esse processo cirúrgico, pessoas que te levam para cima, pessoas que têm um bom alto astral, que vão te dar energias positivas, que vão estar ali. O que que você precisa? Você precisa de ajuda, você precisa que te leve na fisioterapeuta, você tem alguma dúvida, vou te ajudar a preparar suas alimentações, vai dar tudo certo, do que pegar uma minoria de pessoas, isso em qualquer área, não só na cirurgia bucomaxilofacial, que estiveram insatisfeitas por algum motivo e que vão te levar para baixo e, em algumas vezes, até fazer você desistir desse sonho. Luan, e a gente está entrando aqui nessa reta final do podcast. Eu acho que foi muito legal, superou minhas expectativas, porque a gente falou de assuntos que eu não falei nos outros podcasts. Inicialmente a gente pensou de algo técnico, né? E Sim. acabou virando algo pro paciente. Eu acho que quem assistir esse podcast vai ter uma aula sobre como se cuidar. Mas só focando um pouco na parte dos cirurgiões, para a gente entrar nessa reta final, a Dib Ortognática, que é a clínica que nós trabalhamos, ela oferece uma esteira de produtos que vão facilitar a vida de alguns cirurgiões. Principalmente serviços como de planejamento virtual para pacientes, cirurgiões externos, também de acompanhamento cirúrgico, né? Quem necessita de um cirurgião para estar ali junto na cirurgia, e mentorias. Me conta um pouquinho sobre esses serviços e como eles são na prática, já que você também atua na prática nesses serviços. Perfeito, João. Nós começamos ano passado com um projeto bem bacana que tem funcionado muito bem, que é um curso individualizado sobre planejamento virtual, né? Um curso focado para cirurgiões que já atuam na cirurgia ortognática. Por ser um tratamento muito técnico, a gente acredita que a gente conseguiu, na verdade, sintetizar tudo que vem funcionando na nossa prática ao longo dos anos, de uma equipe que vive isso, cirurgia ortognática, há muito tempo, né? Tem um N grande de pacientes, fomos aprendendo com os erros e acertos, e a gente conseguiu sintetizar isso na nossa prática, o que funciona. Então organizamos, não tem datas específicas, mas cursos de planejamento virtual focados para cirurgiões, né? Fizemos 2 edições ano passado, estamos programando as próximas. Para quem se interessar, é só entrar em contato. E oferecemos o serviço também de planejamento virtual e de consultoria cirúrgica para aquele cirurgião que quer algum cirurgião da nossa equipe para estar presente no dia da cirurgia do paciente dele, ou para auxiliar, tirar alguma dúvida no planejamento virtual, tá? Então, são serviços que nós fazemos e tem funcionado muito bem. É isso aí. Então, esse acho que foi um podcast que agregou tanto para profissionais e para pacientes também que estão nesse processo cirúrgico, seja já operaram ou que vão operar. Para quem tem dúvidas ainda nesses assuntos que a gente abordou, nas minhas mídias sociais, eu estou presente aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, tem o site também, o Dr. Luan também tem as suas mídias sociais, as mídias sociais da Dib Ortognática e de todo mundo que trabalha junto com a gente nesse grupo de pessoas para tentar oferecer a melhor experiência para o paciente. Se você gostou desse podcast, entre em contato com a nossa equipe, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no meu canal. Em breve teremos mais episódios e que com certeza irão agregar tanto para os pacientes quanto para os profissionais. Até breve, pessoal. Tchau, tchau.